Fala meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre várias interações com as mecânicas de Super Slam, que não são tão intuitivas assim, outras são bem complicadas, mas vamos tentar desmistificar aqui e isso é super importante para você que vai jogar o ProQuest não acabar caindo em algumas armadilhas, beleza? Vamos lá então sem demora falar sobre as principais delas. Veja, esse artigo aqui é bem legal e é nele que a gente vai se basear esse Rules que saiu aqui no dia 26 de setembro. E aí eu vou apenas destacar as principais. Tem algumas aqui que são bem circenses. O que eu quero dizer é que é muito difícil isso acontecer. Então eu vou deixar elas um pouco de lado, embora sejam bem interessantes, tá bom? A primeira delas aqui é para ninguém se confundir, porque teve uma pequena confusão durante o World's Premiere com essa carta, Cheater Charm. Então, para não ter dúvida, a gente vai falar sobre ela. Vê só. Ela diz o seguinte no seu terceiro modo. Primeiro que ela é uma instantânea, tá? Então eu posso utilizar isso no turno do meu oponente, é isso que eu vou fazer. Tá, ele diz no terceiro modo. Se você controla um ataque de poder 6 ou mais, você vai dar 2 de dano no seu oponente, a não ser que ele descarte uma carta. Então imagine o seguinte cenário. Meu oponente está atacando e a última carta dele apresentou ali um ataque. Eu defendo com uma Attack Action Card, coloco lá na Combat Chain. E nisso, seja durante a reação, em alguma janela ali, eu uso a Cheater Charm terceiro modo e digo, olha, eu controlo aqui uma attack de poder 6 ou mais, que é o caso aqui, vou te apresentar 2 de dano. Você só tinha 1 ou 2 de vida, não tem como prevenir, não tem cartas na mão para poder fazer o descarte também, morreu. Né? Então é essa situação. Só que não é bem assim, amigo. Não é por quê? Olha o texto que diz: If you control an attack. Ele não diz se você controla uma Attack Action Card. Ele diz se você controla um ataque. E uma Attack Action Card, ela só é um ataque se eu estiver atacando com essa carta no meu turno. Percebe? É diferente aqui. Se a carta dissesse If you control an Attack Action Card, aí sim isso iria funcionar. Beleza? Pegou? Vamos seguindo? Vamos lá então. Próximo seria com essa interação para lá de complicada. Vários efeitos de buff, vários efeitos de multiplicação, substituição do poder base, acontecendo de forma simultânea. Então vamos lá. O Kayle, ele diz, pague 4 de TAP e a base do poder de ataque da sua Attack Action Card, ela vai ser o que? Ela vai ser setada para 6. Tá bom. E a Big Bully, que é aqui a principal, uma das principais cartas desse Kayle novo, diz a parte de baixo. Se você tiver sido vaiado nesse turno, o poder base dessa carta vai passar a ser o dobro dela. Então veja, estou atacando com 4. E aí nisso, fui vaiado, imagine, vai a 8 o poder base dela. Tá bom? Só que aí eu vou usar o poder do Kayle. E aí, a habilidade dele, né? E aí eu faço com que a base seja transformada em 6. No que ele coloca em 6, esse efeito de baixo da Big Bully, ele vai também ser acionado e vai duplicar esse poder 6, indo para 12. Quando você tem poder, efeitos que modificam o poder base ali, né? Que setam o valor da carta, que é o caso da habilidade do Kayle, indo para 6. E que duplica a sequência, né, são vários subestágios aqui, mas a sequência neste meu exemplo aqui vai ser setar para 6 e depois multiplicar. Então, nesse caso, a gente estaria indo para 12. Tá, até aqui, difícil, mas nenhuma novidade, acredito eu. A questão é se eu jogar um Tear Limb antes. O que a Tear Limb from Limb diz? Você compra uma carta e descarta uma carta aleatória. Se a carta aleatória que você descartou tiver poder de 6 ou mais, o que vai acontecer? O meu próximo Brute Attack Action Card, então não vai dar para ser a arma, né? Então, Brute Attack Action Card, o que vai acontecer? Ela vai ter mais X, onde X é o poder base daquele meu ataque que eu vou apresentar. Go again. Tá bom, então eu joguei esse Tear Limb do meu arsenal, paguei 2 ali, comprei uma carta, descartei, foi uma carta de poder 6 ou mais, e nisso esse efeito vai ser produzido. Só que eu jogo a Big Bully. A Big Bully com esses vários efeitos substitutivos junto com a interação do Kayle. E aí, esse Tear Limb,
ele vai me dar um buff de 12 ou outro, sei lá, um 4, um 8, tem tantos números aqui possíveis. E a resposta é apenas um buff de 4. Por quê? Pessoal, o buff prévio, assim como o Nimblis, assim como os buffs que a própria Zaleia dá também, ela é aplicada de forma prévia, antes de eu jogar efetivamente a carta. É como se fosse, lembra um pouquinho, a etapa em que eu estou pagando os custos. Esse pagar o custo, esse custo adicional, ele precede o próprio play da carta. Então, antes de qualquer coisa, esses efeitos como Might também, tá? Eles já são acionados e só depois é que a carta vai para stack. A Big Bully iria para stack. Então, quando a Big Bully vai para stack, a T-Limb já vai ler a base do poder dele, que é 4. Né? Já é resolvida essa situação, o buff vai a 4, o buff vai a 4, e depois a Big Bully produz sua base 12, mas aí não vai modificar, e aí o ataque global vai a 16. Beleza? Não é 24, mas são 16 de dano, ainda é muita coisa. Muito bem. Próximo, vamos seguindo. Esse aqui é bem legal, eu apenas vou dizer já o resultado, tá? Mas é uma situação tão difícil, que é o seguinte, o Infiltrate, o que ele faz? Ele bane a carta do topo do oponente se irritar. Hitou esse A Good Clean Fight. A Good Clean Fight, por sua vez, ele vai apagar o texto das cartas que o oponente esteja defendendo, ou não defendendo necessariamente, o próprio texto do herói também é apagado, só não vai apagar o texto dos equipamentos. Tá. Só que a Good Clean Fight diz que ele vai apagar as cartas que o oponente possua. E veja, a própria Good Clean Fight, ela é uma carta que o oponente possui. Por quê? Porque eu usei o Infiltrate e bani a carta que foi justamente essa do meu oponente. Então essa Good Clean Fight é uma carta que ele possui. Então quando ele atacar, tudo vai ficar sem texto com exceção dos equipamentos do meu oponente. Inclusive vai ficar sem texto a Good Clean Fight. Ele produz o efeito e depois ele se apaga. Tá? E aí vamos ainda exercitar aqui a nossa imaginação. Eu uso um Pummel. No que eu uso o Pummel, eu dou o texto para Good Clean Fight de mais 4 e se irritar, descarta uma carta do oponente. Né? Só que como a caixa de texto da Good Clean Fight ela permanece em branco, esse efeito do Pummel ele não vai ocorrer. Entendeu? Aqui realmente a situação tão tão improvável que eu não vou nem me aprofundar muito, mas seria essa aqui a situação. Overturn the results. Aqui a gente tem tantas possibilidades, né? Vamos com essa aqui. Também acho que é forçar a barra, mas vamos lá. Vamos dizer que isso aconteceu. Estou atacando, estou de Victor, tá? Ataco. No que ataco, o meu oponente bloqueia com a carta de Clash. A gente faz o Clash e nisso ele revela o Overturn the Results. E aí eu tenho também a questão do Victor. Vamos lá, que seria a possibilidade de refazer o Clash, né? Ele revelou o Overturn the Results, poder 5. Eu revelo uma carta de poder 6, nesse meu exemplo aqui. Quem ganhou? Fui eu. Então, ele usa o Overturn the Results, ele modifica ali o efeito do Clash, inclusive ele vai ser vaiado aqui no processo, né? Isso segundo a própria Overturn the Results. Tá bem. E aí, o que vai acontecer? Nesse instante, o Victor vai ser acionado, que pela primeira vez no turno que eu vou perder o Clash, aqui eu estou perdendo porque ele modificou aqui o resultado do Clash. Eu posso destruir um ouro e posso refazer o Clash colocando uma carta dele. Eu posso também, né? Colocar uma carta para baixo minha ou do meu oponente e tal. Mas a questão é que eu posso refazer o Clash. E aí eu posso vencer e segue o jogo. Tá bom? Então, nessa situação em que eu tenho o Overturn the Results modificando ali o efeito do Clash, eu posso, na sequência que o meu Victor vai trigar, usar o efeito substitutivo dele para que eu refaça o Clash. Tá bom? Tem outras situações aqui, se por acaso o Clash empatar, também é a mesma situação. Porque, aliás, não é a mesma situação. Vamos lá. Ele apresentou a carta do Overturn the Results poder 5. E eu apresentei o Green Dendal, beleza?
de modo que empatou. Se empatou, ninguém ganhou. Se ninguém ganhou, os dois triggers vão acontecer, tanto do Vitor como o do Overturn the Results, tá? Porque o Vitor ele disse, não é que se eu perdi, é se eu falhei em ganhar, que no caso aqui dá até no mesmo efeito aqui, no mesmo resultado, tá bem? Então os dois triggers vão ocorrer, e aí o que eu vou optar por fazer se eu estiver jogando de Vitor e for o jogador do turno? Eu vou dizer, amigo, resolve o teu primeiro aí. Aí ele resolve. Aí depois que resolveu, ele está ganhando o Clash, agora sou eu. Eu, como não consegui vencer, vou refazer o Clash se eu quiser, e aí vou colocar a carta para baixo, aquela coisa toda, e consigo refazer e eventualmente ganhar. Beleza? Então tem essa situação daqui, que eu também acho para lá de difícil de acontecer. Aqui, mais uma situação em que trouxe um certo equívoco por conta da release note sair com uma nota errada aqui, que seria a seguinte, veja, estou atacando com essa carta de bruto aqui, onde ele diz que as cartas que estão defendendo e tal não podem ganhar poder de bloco, tá? Tem outra carta também aqui de Warrior, que tem um modo do Expansion Slot de Warrior, diz que a carta que está defendendo não pode ganhar bloco, algo assim, tá? Se eu não me engano, os efeitos são bem semelhantes. E aí, o meu oponente ele bloca com a Quick Dot, com a Flexors, ou mesmo com a Footsteps, não importa. E aí faz com que o poder da minha bota ali, né, de defesa, vá a 2. Isso seria possível se eu estou jogando a Smash with Big Rock, que diz que eu não posso ganhar poder de bloco? E a resposta é sim. A Quick Dodge vai ganhar o poder de 2 porque não é que ela está aumentando o poder para 2. Ela está sendo setada para 2. Não é, se o texto dissesse assim, se defender com isso, aliás, é uma defense reaction, né? O efeito dela é a base ganhar +2. Aí sim seria o caso que estaria ganhando poder e não seria possível por conta do efeito da Smash. Mas como ela não diz isso, ela diz que vai para 2, aí é diferente. Não é que ela está ganhando poder, ela apenas está sendo setada para um valor específico. Beleza? São várias sutilezas aqui que podem fazer a diferença na sua partida. O que mais? Temos essa aqui, que eu até fiz um vídeo curtinho sobre uma interação bem parecida, que é a situação do Blood Rush usando o Kaio antigo. Vê só, se você não viu esse vídeo curto, eu vou dar basicamente a mesma situação nesse card aqui. Tá bem, o que eu estou dizendo aqui? Vê, o Kaio possui no seu texto dizendo que os meus ataques eles possuem mais 1 de poder sempre que não estiverem na Combat Chain. Então, por exemplo, esse Smash with a Big Tree, ao invés de ter poder 5, ele tem poder 6 enquanto não estiver na Combat Chain. Tá. E nisso eu uso o Blood Rush Pelot. Engraçado que ele não está aqui na imagem, né? Deveria ter. Mas o que o Blood Rush diz? Aqui até está dizendo, ó. Eu vou pagar 1, é o custo dele, tá? Do Blood Rush. E vou também como custo, tá? Descartar uma carta aleatória. Se for uma carta de 6 ou mais, aí eu vou ter igual alguém, vou ter uns efeitos aqui decorrentes, tá? Então, veja. Descarto uma carta aleatória e descartei, ele diz aqui, justamente a Big Tree. Tá. A Big Tree, poder 5, só que o Kaio faz com que fique o valor 6. E aí, logo depois de eu pagar os meus custos, o meu oponente, que é justamente o Lyeth, vamos supor, ele usa essa instantânea e coloca aqui o terceiro modo como aquele que ele quer utilizar. Ele me targa porque geralmente o que ele vai fazer? Ele vai colocar como target ele mesmo para ele poder perder sua caixa de texto e poder bloquear com valores mais altos. Mas nesse exemplo ele vai me dar o target, vai dar o target no Kaio, e vai fazer com que ele perca as suas habilidades. A não ser que ele descarte uma carta, ele não descarta, então ele realmente perde as habilidades. No que ele perdeu as habilidades, esse mais 1 ele vai deixar de acontecer. Então esse bichinho daqui que foi descartado, ao invés de ser 6, como foi na hora do descarte, ele vai ser 5.
E o Blood Rush ele pede como condição para poder dar o draw de 2 cartas que a carta tenha sido descartada seja de poder 6 ou mais. Agora é 5, mas na hora do descarte ele era 6. E aí, eu vou dar o draw de 2 ou não? E a resposta é vai sim. Por quê? Porque como é um custo e você não consegue responder ao custo, ao pagamento dos custos, mas sim ao que vem depois, aos efeitos e tal, na hora em que houve o descarte, ele era 6, porque a habilidade do Kayle é uma habilidade estática, então quando foi para lá, ele leu 6. Depois que abriu a janela de resposta, que você apagou o texto do Kayle, a carta já foi lida como 6, então o Blood Rush já vai produzir os seus efeitos de dar as 2 cartas de draw. Percebe? Então essa situação aqui, sim, eu percebo que vai acontecer com alguma frequência durante os ProQuests, já que o Kayle ele vai jogar bastante, está jogando muito, né? E eventualmente você pode enfrentar o anão, e essa jogada aqui durante o Blood Rush poderia ser uma situação que o oponente pudesse, né, indicar que seria essa a interação, quando não seria. Pois bem, então essas foram as principais interações que nós encontramos aqui nessa Rule Surprise, Reprise, como você preferir. E achou alguma muito não intuitiva, alguma que não faz muito sentido para você? Achou que tem alguma outra situação em Super Slam que também merece algum destaque? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá o like. Se não for inscrito, se inscreve, amigo, por favor. Aqui a gente está tentando chegar nos 1000 inscritos. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!